Boa noite a todos. Nossa aula da disciplina de gestão da qualidade. Hoje a gente vai conversar a respeito do modelo Cano. Essa aula ela está sendo transmitida ao vivo dia 9 de novembro de 2020, e depois fica disponível para acesso no YouTube. Modelo Cano, eu particularmente gosto bastante dele, eu acho ele bem interessante. Nós fizemos alguns trabalhos na época do mestrado, modelo Cano eu tive no mestrado. Eu acho ele bem interessante e vou explicar qual que é a linha, do que a gente vai trabalhar. Antes de iniciar a gravar, eu comentei, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o modelo Cano. Na aula que vem a gente vai falar sobre uma outra ferramenta chamada QFD e depois a gente vai falar a respeito do Seis Sigma, Cada aula um conteúdo. O modelo Cano, ele é interessante pelo seguinte: ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, eu fui visualizando, várias pesquisas relacionadas à satisfação do cliente, tentar entender a satisfação do cliente. Vocês estão fazendo uma série de disciplinas, vocês vão se formar, alguns médicos veterinários, mas outros vão se formar administradores. E na gestão do seu negócio você vê, vou ter pessoas que, digamos, que nem eu, que sempre foram muito fãs da questão, da parte financeira, a questão estratégica da organização, e outros vão dizer, professor, eu já gosto mais da questão de marketing, marketing, vendas, ou a parte de gestão de pessoas. Mas, de todas as situações, você sempre vai se deparar com situações onde se quer entender ali em relação a como está o cliente em relação ao seu negócio, ao seu produto, ou a questão da prestação de serviços. E, em muitos casos, eu vi muito acontecer, que era assim, você vai se hospedar num hotel, ou você foi num determinado local, aí ele pergunta assim, como é que você ficou satisfeito? Aí a pessoa diz, eu fiquei satisfeito, Ou coloca, às vezes, um rostinho. Quando a gente falou a respeito da ISO 9001, eles fizeram tipo checklist, e daí tinha as carinhas, tipo vermelho, amarelo e verde, e com um rostinho, como se fosse aqueles emotions, acho que é emotion, não sei como é que é o nome. Aquele emoji, O que acontece? A pessoa ou o cliente, simplesmente, se ele disser assim, estou satisfeito, não estou satisfeito, é claro, a insatisfação vai lhe gerar uma preocupação, mas ele não te dá um norte por si só, o que você deve melhorar. Assim como a gente não consegue identificar, por exemplo, como é que é a sua satisfação? A pessoa coloca lá, digamos que ele não coloque um emoji, mas que ele tenha que numerar uma nota, de 0 a 10, de 0 a 5, e ele vai estabelecer uma nota, um critério, como é que foi a satisfação em diversos pontos. Já que eu comentei do hotel, e a gente já fez, inclusive, uma vez um exercício utilizando o Excel, ali onde a gente foi tentar identificar problemas, Então, assim, no hotel você tem a situação, em relação à satisfação do serviço, do restaurante, ou do próprio restaurante em si. Você pode destrinchar o restaurante em relação à comida, bebida, atendimento, mas, ok. Mas você tem a questão do restaurante, você tem a lavanderia do hotel, você tem o bar da piscina, se o hotel tiver piscina, e tiver o bar da piscina, claro, em relação à hospedagem, em relação, às vezes você tem muitos hotéis que trabalham com a questão de eventos, então você tem em relação a eventos também, e você vai identificar. Então, e às vezes você quer desdobrar, você vai ver, digamos, um ponto específico em relação à questão do espaço para eventos. Você pode fazer vários questionamentos para vários atributos que você quer identificar. A ferramenta que a gente vai estudar na próxima aula, ela vai fazer o desdobramento entre aquilo que o cliente fala e as características que, digamos, o produto ou serviço vai ter que ter. Mas, em relação ao modelo Cano aqui, ele vai justamente identificar a questão da satisfação, obviamente,
você quer entender melhor em relação ao cliente, mas você também deseja identificar qual que é a importância daquele atributo, né? Porque a gente vai ver que às vezes você pode ter uma satisfação alta numa coisa que talvez você verifique e fale assim, cara, beleza, mas, né? Talvez eu tenha uma satisfação alta naquele atributo, mas não vai me tornar fiel àquela empresa, né? Ou eu tenho uma satisfação alta naquilo, ou a pessoa me perguntou sobre aquele atributo, só que aquele atributo não tem importância nenhuma, né? Então, vou comprar num outro local, estou satisfeito com aquela característica ali que me foi perguntado, mas não é o ponto-chave que vai me fazer, né, me tornar fiel à empresa. Então, ao longo da graduação, eu fui vendo várias pesquisas e eu fui conhecer o modelo Kano no mestrado. Realmente achei que, né, bem interessante, porque ele te dá um norte do tipo, qual que é a satisfação, como é que estão meus concorrentes, qual que é a importância desse atributo, né, o que eu tenho que melhorar, ou às vezes você vai identificar que você já está melhor do que o seu concorrente, e às vezes você investir mais naquilo não vai fazer com que aumente ali a satisfação, né? Então, por exemplo, digamos que você fosse num restaurante, e daí o restaurante já é o ambiente todo climatizado, estacionamento coberto, e sempre tem a vaga bem próximo do restaurante, tudo certinho. Aí ele faz o questionamento, e se eu ampliasse o estacionamento? Tipo, quer ampliar o estacionamento? Amplia, né? Mas ampliar o estacionamento por si só não vai fazer com que, né, a pessoa já está satisfeita com o que ele tem, vai ser feito um investimento alto que não vai ter retorno, né? E a gente vai identificar também que às vezes alguns atributos ou a presença de alguns atributos ou algumas coisas vão, ao invés de aumentar a satisfação, fazer com que diminua. Quer ver? Ó? Pensando assim de improviso aqui com vocês. Pensem comigo, já que eu puxei o restaurante, depois a gente tenta puxar de um outro tema, tá? Mas olhem só. As mulheres gostam bastante da questão da comida japonesa, homens também, né? Também muitos homens gostam de comida japonesa. Só que a comida japonesa, por si só, né, tem todo um ambiente, tem todo, né, o prato, o sushi man, né? E o legal também é toda a questão, né, de toda a questão temática, né, de você estar no local, com uma iluminação adequada, né, todo decorado, vai fazer com que a pessoa se encante. Aí pergunto para vocês, imagine que você está lá comendo sushi, daqui a pouco vem sushi, né? Daqui a pouco vem um cheiro de fritura, né? Aí do lado o que acontece? O pessoal da mesa do lado pediu lá uma super porção de batata frita com quase um churrasco lá. Pergunto para vocês, se você vai comer sushi, com certeza você não foi no intuito de ter o espeto corrido junto, ou cheiro de carne, né? A ideia é tipo assim, tem coisas que combinam e tem coisas que talvez para alguns vão dizer assim, professor, cara, se eu quisesse numa churrascaria, eu teria na churrascaria, e se eu quisesse na churrascaria e a minha esposa quisesse ir no sushi, aí eu teria procurado esse restaurante, né? Que é espeto corrido, mais sushi e tudo mais. Aí é de ser feita uma pesquisa do tipo, o mercado anseia por um ambiente assim, que o cara quer fazer de tudo, ou o mercado vai priorizar por ambientes, né, do tipo assim, hoje eu quero comer um sushi, vou em tal local. Amanhã eu quero comer comida mexicana, aí eu vou em tal local que é super bacana, temático, né? Então, por isso, né, por isso que professor, eu acho que é importante fazer uma pesquisa. Por isso que é feita a pesquisa, né, para identificar que talvez alguns investimentos que a pessoa pense que ele vai gerar, né, uma quantidade maior de clientes, pode não gerar. Imagine você, por exemplo, né? Estou falando sem conhecimento, ok? Mas digamos assim, ó,
que a pessoa monta um pet shop, e o pet shop é uma graça, super, super legal, um pet shop, tipo um hospital, né? Vamos crescer até o negócio. Ele já é tipo um pet shop, mas ele tem toda a questão do atendimento, de clínica e tudo mais. E daí, daqui a pouco, né, o pet shop quer agregar mais serviços e ele começa a trabalhar não só com os animais, né, tipo com cachorro, com banho e tosa de cachorro, mas começa a atender um público ali de animais que nem seria já um pet, né? Talvez alguns, aí vou precisar da ajuda de vocês, né? Mas a pessoa fala assim, não, traga o seu, né, um outro bicho ali, que tipo um leitão, alguma coisa assim. Eu, particularmente, não gostaria que meu shih tzu ficasse perto do leitão, né? Acho que, tipo, seria incompatível. E talvez eu optasse por um outro local para levar, a não ser que eles tivessem realmente um ambiente muito, muito, muito top, onde ficasse realmente separado. Mas aquele negócio, às vezes, você querer abraçar o mundo, acaba de certa forma, prejudicando. O que vocês acham, pessoal? Beleza, vamos continuar aqui a linha de raciocínio. Vamos entrar aqui no nosso material. Então, cadeia de satisfação, né? O que a gente vai trabalhar aqui, ó? Aqui eu trago a cadeia de satisfação, que a gente vai, né, desde atender uma necessidade do consumidor até atingir a lucratividade, tá? E a gente vai ver aqui os pontos aqui em cada um deles, né? Então, da necessidade do consumidor, você tem o desenvolvimento dos atributos, né? Atendendo esses atributos ou atingindo, né? Você alcançando ali com um bom desempenho, você gera a satisfação do consumidor, né? Cliente satisfeito, né? A questão do delight, né? Do encantamento dele, né? Encantamento do consumidor vai gerar a retenção dos clientes e retenção de clientes gera lucratividade. Então a ideia é, né? Compreender melhor quais, né? Os diferentes atributos relacionados ao seu produto, ao seu serviço e o quanto cada um deles ou como, de que forma cada um deles, né? Atua ali para, né, o sucesso do seu negócio. Então, aqui um questionamento, né? Qual o impacto do desempenho dos diferentes atributos de um produto ou dos diferentes atributos da prestação de serviços no sucesso dos negócios? Aí, né, como é que a gente poderia descobrir essas necessidades? Eu falei a respeito da pesquisa, né? Como vocês descobririam que poderia ou deveria ser melhorado ou oferecido? É interessante também comentar o seguinte: quando a gente fala em pesquisa, a academia ou a faculdade, ela trabalha da seguinte forma, né? Você pensa, eu vou fazer o formulário, vou montar, vou contratar uma equipe, a equipe vai fazer a pesquisa. É importante, é válido? Sim. Professor, se eu não tiver recursos para fazer, né, contratar uma equipe, né? Poderia eu mesmo, como profissional, fazer? Sim, é por isso que você está no curso de administração, né? Professor, agora, se eu estou na correria do dia a dia, né? Como é que acontece na prática? Porque assim, ó, nós estamos conversando num curso de administração, ok? Só que alguns que estão aqui comigo vão dizer assim, professor, já é tão corrido, ou tem tantas situações onde o profissional não fez um curso de administração. Aquele profissional que não fez uma faculdade de gestão, ou que não teve conhecimento, ele tem o conhecimento técnico, às vezes o cara tem o conhecimento do negócio dele, ok? Ele tem o conhecimento do negócio e disso ele decide empreender e fazer o seu negócio. Como é que essa pessoa sabe a respeito disso? Como é que muitas pessoas que talvez não fizeram a faculdade, como é que o cara consegue obter êxito, né? Não estou falando daqueles pontos estatísticos que vão trazer, sim, que muitos dos negócios acabam não tendo sucesso, tá? Mas o que a gente observa é o seguinte, é que aquele empreendedor que tem o conhecimento técnico, ele está no dia a dia com o cliente, né? Então, para quem está fazendo, por exemplo, medicina veterinária, né? Monta lá a sua clínica.
Alguns vão dizer assim, professor, é interessante montar a clínica e botar o pet shop, porque também vai tendo a venda dos produtos. E outros vão dizer, professor, eu analisei bastante, né? Não é o nosso foco aqui, né? Digamos, fazer todo o plano de negócio, mas alguns podem dizer assim, professor, eu fiz a análise e descobri assim, que aquele investimento que eu tenho que ter em relação à aquisição dos produtos, claro que alguns eu consigo em consignação, mas todo aquele espaço e tudo mais, às vezes eu consigo ter um espaço maior para mais atendimento de clínica, né, ou ter uma clínica melhor, do que eu estar simplesmente ali com a questão do pet shop. É uma decisão de cada um. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a partir do momento que você tem, seja sua clínica, seja seu pet shop, e o negócio está começando, você, né, e muitas das vezes você está lá no atendimento ao paciente, digamos, ao proprietário, né, do paciente, do cachorrinho, do gato, do animal, e você consegue trocar uma ideia com ele, ele fala, poxa, está tanto procurando tal informação, ou eu pesquisei tanto a respeito de tal, né, e não achei ninguém que é especialista nisso. Então, em alguns casos, os próprios clientes vão começar a lhe trazer necessidades e você vai identificar que há um nicho de mercado onde você pode se especializar e você pode atuar, ou eles vão apresentar outras necessidades, né? Essa da questão do atendimento, que você vai vendo onde é que você pode expandir o seu negócio, né? Ou às vezes vendo o que é uma tendência de mercado e onde você pode desenvolver. À medida que o negócio vai crescendo, você acaba não ficando no dia a dia. Não ficando no dia a dia, ou com a empresa crescendo, você vai ter que o quê? De alguma forma, coletar essas informações, né? Com quem está lá no atendimento ao público, né? Ou através de pesquisa mesmo. Tá? Então, no começo, que o pessoal diz, né? No começo você pega casos de vários empresários, né, que hoje em dia são comerciantes com 10, 15 lojas, o cara fala assim, no começo eu ficava no balcão, ou eu saía às vezes para comprar mercadoria, minha esposa, daí tinha que ficar no balcão, né, e daí ele estava no dia a dia, então ele escutava, o cliente chegava para ele e dizia, olha, eu estava procurando tal produto, ele já sabia que tal produto era interessante para vender. À medida que o negócio vai crescendo, ele tem que ter esse canal para receber essas informações. Por quê? O cara com 10 lojas, ele não consegue estar mais no caixa, né? Ele vai se preocupar com outros problemas. Aí é que está as situações, por exemplo, que nem a gente vê de diversos empresários, que o cara fala, eu gosto de circular nas lojas, eu gosto de estar nas lojas. Claro, porque daí o que ele faz? Ele consegue conversar com os funcionários e ouvir dos funcionários o que os funcionários relatam que os clientes estão pedindo. Tá? Então, esses pontos são bem interessantes, né, para a gente identificar mecanismos de coletar essas informações. Às vezes de forma não estruturada, que eu digo, quando você numa conversa informal com o seu funcionário, ou realmente através, né, de uma pesquisa, de um levantamento de informações, ok? Beleza, vamos adiante. Identificando necessidades, como sugestões, né? A gente tem, entrevistas em profundidade, né, forma de coleta de informações. Então, entrevistas com o cliente em profundidade para compreender bem. Grupos de foco. Então, você forma grupos, né, para relatar ali em relação ao produto. Lembra quando vocês têm aquelas situações que geralmente a gente vê bastante, né? Por exemplo, para quem não está no dia a dia, você vê em filmes, né? Que as pessoas às vezes estão experimentando o produto, ou às vezes aqueles testes às cegas, e a empresa ela está monitorando para tentar identificar, né, qual que é a percepção dos clientes, o que um cliente comenta com o outro a respeito do produto, né, para justamente identificar onde é que pode trabalhar. Tem um documentário que ele já é um pouco mais antigo, relacionado à questão do marketing, e a profissional do marketing, ela comenta assim, que toda, né, que as crianças vão testar os produtos, os pais acompanham e tudo mais, aí ela comenta, olha, isso lá fora, nos Estados Unidos, né, ela fala assim,
a boa parte, né, do nosso trabalho, do nosso papel, hoje em dia mudou bastante. Então, hoje em dia você não vê propaganda de brinquedo na televisão, né? Vocês veem propaganda de brinquedos na televisão, no canal aberto? Não, né? Não tem. Antigamente tinha, né? Quem era pequeno via a propaganda do brinquedo. Qual que era o tchan do marketing, né? O marketing era auxiliar as crianças a como melhor, isso dito pela própria profissional, né? Que era uma psicóloga, e ela falando qual que era o trabalho dela dentro do marketing da empresa. Ela falou: o meu papel dentro do marketing da empresa é justamente o seguinte, né, capacitar ou dar, né, a argumentação necessária para que a criança conseguisse, então, convencer os pais para adquirir o produto, né? Então, assim, às vezes você vê aquela propaganda que está lá a criança lá pedindo, ou que ela faz todo um apelo emocional e tudo mais, a criança que é pequenininha, ela vê aquilo e ela vai repetir, ela vai fazer igual, para tentar convencer o pai. Hoje em dia vocês sabem, né, que essas propagandas, você não tem na TV aberta propaganda de brinquedo. Se você não tem a propaganda de brinquedo na televisão aberta, você também não tem mais aqueles programas de desenho animado, aqueles programas infantis. Você não tem o anunciante, automaticamente você vai buscar, né, outros anunciantes e você vai ter programas para outros públicos. Por isso que hoje em dia, né, não tenho acompanhado, mas deve ser o Mais Você, deve ser, né, aquele outro, Fátima Bernardes, acho que é Fátima Bernardes, né? Que daí é tipo assim, são programas que não são para as crianças, né? A pessoa fala assim, cadê os programas infantis? Você não tem um anunciante, não tem anunciante, vão buscar outros públicos, beleza? Ok. Então, acabei fazendo uma contextualização, mas pensando naqueles grupos de foco, né, justamente para ver ali como é que é a interação com o produto, né, para ver o que eles mencionam. Outra situação aqui, de identificando as necessidades, é entendimento da situação do cliente. E, por fim, né, uma inspiração, um insight, né, da equipe profissional ali para identificar as necessidades dos clientes. Beleza, vamos seguir. Aqui um pensamento, aqui para reflexão. O que você considera importante e o que a empresa ou o produto, né? O que você considera importante e o que a empresa ou o produto deveria apresentar? O que acontece? Aqui, nós estamos fazendo a nossa aula online. A gente não tem algumas coisas que a gente não consegue ter a mesma dinâmica do presencial, né? No presencial, a gente poderia, por exemplo, reunir em grupos e a gente verificaria o seguinte, que às vezes o que é importante e que vai fazer com que aquela pessoa tome a decisão de compra é diferente do seu colega. Então, assim, as duas pessoas compraram o produto, mas talvez o que era importante para um não era tão importante para o outro. O que vai acontecer é o seguinte, né? Você vai verificar o que é tido como importante, você também vai, a partir do momento que você entende o que é importante, você consegue melhor vender o seu produto ou o seu serviço, né? Tem que cuidar, porque senão, quer ver, ó, vamos pensar um caso, vou tentar puxar para, é que eu tive uma situação dessa hoje na questão do direito, tá? Mas vou tentar puxar para uma situação, digamos assim, ó, você já formado, né, ou formada médica veterinária, e você acaba se especializando numa área. Aí, uma colega sua, né, que estudou, mas você se especializou numa área e ela não. Uma colega sua, ela relata que ela está tendo um problema com um determinado bichinho lá, sei lá, um cachorrinho, e ela fala assim, olha, eu queria que você me desse uma orientação, eu vou, né, ter uma situação assim, e que você me orientasse, eu vou receber tanto para fazer esse tratamento, alguma coisa assim, né? E até para você pensar na questão da precificação. O que acontece? Na hora que você vai identificar,
digamos que... Vou relatar na questão do direito, para vocês terem uma ideia, tá? O que aconteceu para mim no direito? Hoje vem recebi uma mensagem de um cliente, e o cliente tem uma situação que é o seguinte: ele tem uma empresa e ele tem uns 10 funcionários. Nenhum dos 10 funcionários são registrados, ok? E ele acabou de receber uma ação trabalhista no valor de R$3.000. A ação trabalhista no valor de R$3.000 é um valor baixo, um valor bem baixo, tá? Na hora que foi pedido esse valor ali, a pessoa trabalhou pouco tempo, o valor não é significativo. Agora, digamos que a pessoa não tem essa noção e ele acabe reconhecendo o vínculo de trabalho daquela pessoa e ele acabe fazendo um acordo e reconhecendo o vínculo. O que vai acontecer é que ele vai estar reconhecendo não só aquele vínculo, mas ele tem outras 9 pessoas que trabalham na empresa, sem ser registradas, que vão utilizar daquele argumento no processo para ingressar com a ação trabalhista. Tive uma situação, né, que daí eu já peguei o bonde andando, que o que aconteceu? O advogado do sindicato, ele ganhou a primeira ação, e ele juntou alguns documentos. Esses documentos, depois que ele ganhou a primeira ação, porque depois ela vem para o escritório, né? Depois que ele ganhou a primeira ação, ele juntou em outros 10 processos, né? Então, o que eu quero mostrar é que, a partir de uma... Às vezes a pessoa vem com uma visão aqui, essa visão ela é estreita, ok? Você conhecendo o mercado, você consegue ter uma visão mais ampla, do tipo assim, na questão trabalhista, a bucha é grande, né? O problema é grande aqui. O 3.000 é só que nem a ideia da ponta do iceberg. Se você tem essa noção do todo, você vai começar a analisar, né, que atributos podem ser importantes na hora de precificar, na hora de você estabelecer seu preço e até na hora de você fazer toda a questão da prestação de serviços. Com isso, pensando agora e voltando para o negócio, para um comércio, alguma coisa nesse sentido, talvez você não vai conseguir atingir todos os públicos com o seu negócio, mas você consegue determinar quais são os nichos mais interessantes. E daí, identificando o que é importante para o seu cliente, você consegue, né, apresentar um produto que atenda às exigências ou o que é para o cliente importante. Quando nós conversamos na nossa primeira aula, a gente tinha alguns exemplos que eles eram bem diferentes, né? Como, por exemplo, você traz um veículo utilitário e você traz um carro esportivo. Aí você diz assim, o que é melhor? Aí você vai dizer, depende para quem, né? Então, assim, o veículo utilitário, talvez ele vai ser muito melhor do que um veículo esportivo, dependendo da necessidade do seu cliente. E para aquela pessoa que procura um esportivo, não adianta você mostrar um carro assim bem família, né? Bem utilitário lá, ou um carro realmente utilitário não vai atender às expectativas dela. Por isso que a pesquisa ela é interessante, porque tem várias situações. Eu tenho a situação que eu já tenho o produto é esse, então assim, o meu produto é esse utilitário, então, para quem que esse utilitário é importante? E daí você vai entender, faz aquelas entrevistas, grupos de foco, que nem a gente falou, para compreender melhor quais são as necessidades do cliente e melhor apresentar o produto para dizer assim, olha, existe um casamento entre a sua necessidade e meu produto, beleza? Ou não. Ou são situações onde você faz toda essa pesquisa para desenvolver. Vai depender muito da empresa ou do negócio. Como assim, professor? Às vezes você é contratado para assumir o marketing de um produto que já existe, já foi lançado, e o cara fala assim, não está vendendo.
né? E daí você vai entender ou vai melhor compreender o produto ou o cliente. Ou é uma situação que o cara diz, não, a gente está querendo lançar algo novo, vá até o mercado, descubra quais são as necessidades e a gente vai vender. Beleza? Então tá. Fiz uma boa contextualização, que ela é interessante para a gente trocar uma ideia. E aqui ele diz, né? E é importante isso aqui também pelo seguinte, ó. Às vezes o que é importante, o que eu julgo importante, eu sou o dono do negócio, é diferente do que o cliente diz que é importante. O que importa? Do importante importa. O que importa é para o cliente, né? Então, assim, tem várias situações. Eu assisti um outro dia uma situação onde era um profissional de marketing, foi professor aqui da nossa faculdade, que ele contou, claro, de uma forma bem informal, achei bem legal, assim, né? Ele falou assim, fui chamado lá para resolver o problema de marketing da empresa. Só que o problema era que o proprietário achava que a empresa dele era o máximo, o produto dele era fantástico e era uma droga. E, tipo assim, né, na concepção do profissional. Ele falou assim, cara, não há santo que resolva. O produto é uma droga, para vender vai ser uma nhaca. Então ele falou, nesses casos vale mais a pena eu não aceitar, como profissional, ele é da área de marketing, né, não aceitar, digamos, aquela conta, do que eu pegar um negócio e ficar batendo, né, que nem o pessoal fala, dar murro em faca. Né? Oi. Pode falar. Não? Beleza, vamos adiante. A partir dos próximos slides, né, a gente vai trazer uma pesquisa realizada sobre o desempenho de diversos atributos e características identificadas num restaurante. Então, olhem só. Isso aqui foi da minha época do mestrado, né, foi feito um levantamento para a gente fazer. É claro, o que eu sugiro, né? Se você for fazer hoje, ou fazer alguma coisa, né, atualize, verifique ali quais são os atributos. Mas aqui é para a gente ter um parâmetro bem interessante. Então, vai servir para vocês montarem do negócio de vocês, né? Então, assim, ó, identificando os atributos a serem melhorados e oferecidos. Tradicionalmente, pede-se aos consumidores para avaliarem a importância de diversos atributos. Então, aqui, ó, qual que é o grau de importância de diversos atributos? Então, limpeza, o ar-condicionado, música ao vivo, gentileza dos garçons, flores cortesia. Aí diz aqui, ó, saber a importância de um atributo é suficiente para garantir o sucesso do produto ou serviço? Não, né? Porque não é só a importância, a gente vai ter que medir também essa satisfação. Mas beleza. Então aqui a pessoa vai identificar. Por exemplo, e também a gente vai ver o seguinte, é possível que, se já está sendo atendido em relação a um atributo, se o nível de satisfação é alta, ele vai tender ali a dizer que não tem importância nenhuma. Agora, se não houvesse, às vezes, aquela presença, pode ser que gere insatisfação. E é isso a ideia do modelo Kano que a gente vai analisando, tá? Então, diz assim, ó, a identificação de oportunidades de melhoria vai depender da identificação das necessidades e da nossa posição competitiva em relação à concorrência. Então, vai ser analisado, né, a questão, ó, uma análise entre a importância e o desempenho, né, e a questão do desempenho frente à concorrência. Aí você começa a fazer uma análise aqui, ó, por exemplo, ó, importância e desempenho. É claro que a gente vai mostrar, inclusive, como é que se elabora, né? A gente está só trocando uma ideia aqui. Então, assim, ó, o que é importância, né? E tem um desempenho alto, vai ser, ó, os pontos fortes principais do negócio, né? Do produto ou do serviço. O que tem uma importância, né? Ó, uma importância maior, mas o desempenho é fraco, vão ser as fraquezas principais. Então, ele é importante, só que o desempenho está fraco. Agora, se a importância é pequena e o desempenho é pequeno, você não dá bola, né? Por quê? Porque você vai investir em algo que não é importante. Então, você faz lá a pesquisa, né, pergunta sobre um atributo e o entrevistado, a princípio, não está dando bolufas para aquilo.
Então, você vai fazer um investimento, por exemplo, a gente tem os data shows aqui da sala de aula. Aí, às vezes, eu posso perguntar sobre um data show aqui, um modelo diferente, né? Dependendo como a forma que eu pergunto, pode ser que eu pergunte de forma errada, né? Pode ser que, às vezes, a forma como é questionado vai fazer com que o entrevistado responda de forma errada. Então, a gente também vai ter que falar a linguagem do cliente. Por exemplo, se eu pergunto a respeito do lumen, aqui, da luminosidade, o cara vai dizer, não muda nada, não tem importância nenhuma. E automaticamente você descarta a situação de você fazer uma melhoria, porque a forma como foi perguntada foi em relação à luminosidade. Agora, se talvez, né, eu trouxesse um questionamento a respeito de um outro equipamento e esse equipamento pudesse ser muito mais dinâmico, poderia ser que a resposta teria uma variação aqui em relação à importância dele, tá? Mas a princípio é assim, ó, eu faço um questionamento, importância mínima e o meu desempenho é baixo, a ideia seria abandonar tendo em vista a importância, tá? E eu vou justamente trabalhar em alguns pontos onde são importantes, né? Ó, aqui manter e eu concentrar aqui são importantes e meu desempenho é baixo. Aqui é onde eu tenho um desempenho muito alto e a importância é baixa. Então, assim, ó, onde talvez você esteja queimando dinheiro. Você está investindo em algo, seu desempenho é maior do que o concorrente, maior do que todo mundo, só que o seu cliente não vê isso como sendo algo a mais, né? Então, é uma situação ali que você bota uma série de acessórios, mas o cliente não está interessado nesses acessórios. Ou deve ser, você oferta muito mais, isso tem um custo para você, só que o cliente não percebe isso como algo vantajoso para ele. Como medir a importância e o desempenho? Então, aqui ele diz, né, através da análise do gap. Gap, que é justamente a lacuna, ou a distância relativa em relação aos competidores. Consiste em subtrair o desempenho do melhor competidor do desempenho atual da empresa. Então, um gap positivo representa que a empresa está melhor, né, em relação ali ao concorrente, tá? Do melhor competidor. Enquanto um gap negativo vai significar que a empresa está pior. Então, ele faz uma relação entre o melhor concorrente e ele e vai identificar a posição. A linha divisória dos quadrantes será onde a empresa é igual ao melhor competidor. Uma limitação desse método é que a maioria dos atributos são considerados como iguais à competição, quando, na verdade, diferenças significativas podem existir, né? É a questão da escala. Então, às vezes, a escala vai mostrar como se tivesse igual. Se essa escala tivesse uma unidade de medida diferente, se ela detalhasse mais, é possível que houvesse essa distinção, tá? Medido a importância, né? Fazendo a análise da medição da importância. Eu tenho, né, a importância declarada, a prioridade de importância e a importância inferida por métodos estatísticos. Por quê? Porque algumas situações eu posso estar vendo ali, através dos métodos estatísticos, pela média, e a média, né, eu tenho muitas pessoas que podem ter colocado um valor mais alto, né, outras mais baixo, ele calculou a média, simplesmente. Por isso, quando vocês têm... Meu objetivo não é focar com vocês as aulas de estatística, né? Mas por isso que quando você vai ver a questão da média, você sempre verifica também a respeito, né, do desvio padrão. Por quê? Porque daí você consegue ver o quanto distante estão os pontos, né? Então, talvez muitas pessoas colocaram como super satisfeitos e outras colocaram muito insatisfeito. Aí ficou lá na média. Mas não é média, né? Então, a gente tem ali uma distância bem grande. Ou não, ou pode ser que essa distância, esse desvio padrão é pequeno, tá? Por isso que é a questão dos métodos estatísticos. Então, assim, a importância declarada é extremamente importante. Você consegue ver, inclusive, pela questão da moda, né? Se pegar os métodos estatísticos, a prioridade delas, o que é mais importante,
Lembra quando a gente falou sobre prioridade, quando a gente falou sobre ferramentas para aprimoramento da qualidade? A gente pode conseguir também do cliente que ele determine, né, uma prioridade nessas importâncias. Por quê? Porque daí o próprio cliente, o próprio entrevistado, ele vai te dar um norte, né, por onde começar, ou o que vale a pena investir, né, tipo assim, o que ele vai achar que é mais interessante para a satisfação ali dele. Então, importância declarada. O consumidor assinala a importância de um atributo em uma escala variando de sem importância até muito importante, né? Aqui alguns pontos, né? Aumenta o tamanho do questionário, a importância ela não é interpretada de maneira correta, né, em relação aos pesquisadores e consumidores. Por exemplo, exemplo do refrigerador. Você pergunta assim, se o refrigerador é importante para o... Ó, em relação ao restaurante, você pergunta assim, o refrigerador é importante? Cara, o consumidor vai dizer que não, tipo, dane-se o refrigerador, tem outras coisas que são importantes. Só que o proprietário, ele tem que saber que é de extrema importância ele ter o refrigerador, né, para ter os alimentos ali, né, num ambiente que não vai estragar, ou até para gelar em relação às bebidas, tá? Então, esse cuidado na hora da análise dos dados é muito importante. Por quê? Porque ele tem a questão da importância declarada, mas tem uma análise também desses dados, tá? A importância varia de acordo com o desempenho dos competidores e a questão do problema de discriminação entre atributos, né? Então, Harding diz assim, encontra que 78% dos atributos de um serviço ao consumidor são assinalados como muito importantes. Então, assim, aqui é uma situação, você vai fazer a pesquisa e o entrevistado diz que tudo é muito importante, muito importante. Como é que você vai mensurar isso? Prioridade de importância. Aqui, em relação à prioridade, o que acontece? Ó, voltando aqui, ó, que as informações que a gente tinha, então eu tenho a possibilidade dele colocar aqui numa escala, né, de sem importância até muito importante. Eu posso trabalhar numa pesquisa, ele colocando a prioridade. Então, ó, nesse método, o consumidor ordena os atributos em uma ordem de importância decrescente, sem haver permissão de empate. Então, ele vai ler e ele vai ter que identificar, né, o que seria mais importante. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho, né, os atributos, como é que eles foram colocados, ó. Então, limpeza, ele colocou 1. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter a situação de empatar, né? Ele vai dizer o que é mais importante e daí você vai conseguir, numa prioridade de importância ali, ter um norte. Se você tiver uma quantidade grande de atributos, você acaba tornando difícil e cansativo para o entrevistado, tá? E daí a confiabilidade acaba caindo, porque daí o cara já responde ali, né, sem ter um cuidado tão grande quanto você teve na hora de formular os questionamentos. E agora, a importância inferida por métodos estatísticos, né? Diz assim, ó, consiste em fazer uma regressão em nível de satisfação com os atributos individuais e o nível de satisfação geral com o produto e serviço. O tamanho do questionário acaba sendo reduzido dramaticamente, né? Você vai ver a questão da variância, que nem foi reduzir o padrão também, entre os atributos, né? E essas técnicas assumem que os dados eles vão ter uma distribuição normal, o relacionamento entre satisfação com atributo específico e a satisfação geral, ela ocorre de forma linear e que existe, né, a colinearidade entre os fatos, ela é baixa. Senhores, adiante. Então, aqui que a gente foi vendo aqui, ó, a gente está seguindo aqui os passos, né? Então, a gente falou sobre a necessidade, aí a gente foi a respeito do desempenho, e agora a gente vai entrar na ideia da satisfação. Agora a gente vai falar a respeito da satisfação do consumidor. Então, aqui, ó, Anderson e Mittal, né, sugere, a obra deles, né, sugere que, ou eles sugerem, né,
que o impacto do desempenho na satisfação, ele não é apenas assimétrico, como ele também é não linear. O que acontece? O que a gente vai vendo aqui, ó, aqui a gente vai ver sobre diversos atributos, né? A gente vai vendo que ele não ocorre de uma forma linear, né? Mas ele ocorre de uma forma exponencial, aqui que a gente está vendo exponencial, e aqui, ó, ele vai trazendo uma outra situação, que são os atributos unidimensionais, que ele também é de uma forma não linear. A gente, mais adiante, a gente vai comentar a respeito sobre, né, o que são os atrativos, os unidimensionais, tá? Então, vou deixar para um pouco mais adiante. Mas já posso adiantar para vocês que aqui, com esses atributos aqui, é onde você vai conseguir a fidelização, onde você vai ter a pessoa, né, se apaixonou, se encantou ali com o que foi ofertado, o que foi serviço, e você fidelizou ela, tá? Então, retornando ao caso lá do restaurante. Tenho aqui os atributos: limpeza, ar-condicionado, música ao vivo, gentileza dos garçons e flores cortesia. E daí aqui, ó, os atributos trazem a mesma satisfação ou insatisfação, ser suficientes ou insuficientes? Vamos ver. Então aqui, ó, o modelo Kano de qualidade, ele vai trazer depois, né, no final a questão do gráfico, você vai desenvolver o gráfico, vai conseguir identificar quais são os atributos, né, que vão gerar, ó, quais são os atributos que vão gerar satisfação, né? Você vai ter atributos que podem, né, gerar a insatisfação, e aqui ele traz, ó, a ausência e a presença, tá? Então eu tenho situações onde a ausência de determinado atributo vai gerar insatisfação. Exemplo, os unidimensionais, ó, unidimensionais. Se tem aquele atributo, a pessoa fica satisfeita. Se não tem, a linha azul, ele fica insatisfeita. Você tem atributos que são obrigatórios, né? Ó, obrigatórios. Então, o obrigatório, ele não vai subir aqui, ó, nessa linha em relação à presença. Por exemplo, se eu perguntar para vocês a respeito, né, da questão do restaurante ser limpo, de uma lanchonete ser limpa, né, o ambiente ser um ambiente, né, o pessoal vai dizer assim: olha, professor, se o ambiente não for limpo, a vigilância sanitária deveria fechar. Eu não vou ficar super satisfeito porque o local é limpinho, né? Ele deve ser limpo, né? Ele deve ser um ambiente próprio, né? Para então, né, lá funcionar um restaurante. Seria um ambiente, um atributo obrigatório, né? Então, se você investe 50 mil ou se você investir 20 milhões em limpeza, né, ficar lá com escovinha, não é isso. Você vai chegar num determinado limite que você atingiu ali a questão da limpeza. Mas, né, você vai comer num restaurante não porque ele é limpo, né, a não ser que esteja num estado assim que a concorrência está no chão, né, que é tudo horrível. Mas se não, você vai no restaurante por outros atributos. Então, assim, porque a comida é muito boa, porque a comida, né, mais, né, existe toda uma questão temática. Quer ver, ó? Vamos pensar em alguns locais? Me ajudem para a gente pensar em alguns locais. Por exemplo, você tem vários locais que vendem comida mexicana aqui na nossa região aqui do... Se alguém for de algum restaurante, já me avisa agora, né? Ou de algum local. Mas assim, ó, para a gente já faz propaganda, né? Mas assim, ó, você tem vários locais que vendem comida mexicana, ok? O que faz o Didi ter um movimento bem legal, né? Já me disseram que são alguns fatores. Por exemplo, né? Não conheço tão bem, né? Não conheço, nunca fui no Didi, tá? Mas o Didi é o outro, que é o mexicano. O Didi é o mexicano, qual que é o que é o mexicano na Barra Sul? O Didi acho que é o australiano, né? Guacamole, muito bem, obrigado, Amanda. Obrigado, Candice. Guacamole, isso mesmo, né? Então, assim, ó,
Nunca fui nem no Didi e nem no Guacamole, né? O Guacamole, você tem, eu não me lembro o nome, mas que tem aquelas pessoas que ficam tocando lá, tipo mexicanos, tudo temático, né? E diz assim que é super legal que você vai lá, porque além da comida, que diz que a comida é muito boa, mexicana, você tem todo, ó, o ambiente super animado, né? E assim, até de pessoas, tipo de amigos, né? Tipo assim, que o pessoal não bebe bebida alcoólica, né? Aí chega lá, ali, ó, obrigado, Amanda. É o mariachi. Aí chega lá o mariachi tocando, e não tem como o cara não tomar as tequilas, né? Se divertir, coisa e tal. Então, assim, ó, é muito legal, né? É bem bacana. Uma pessoa comentou comigo que tem a questão da localização, que era próximo de onde você tinha as baladas. Então, o pessoal ia lá para jantar, já fazer tipo um esquenta para daí depois ir para a balada. Mas assim, ó, você vê que não é só a comida, né? O mariachi, né? Então, tudo isso conta para a escolha. E ela vai ser uma questão do atrativo, né? Não é obrigatório ter um mariachi em todo restaurante mexicano. Mas pode ser que aqui é justamente o ponto que vai, né, fazer com que a pessoa diz, não, pô, eu quero comemorar meu aniversário, então eu quero um local que tenha música, que a gente também que seja animado, né? Beleza? Ok. E existem atributos que a presença deles, né, vão gerar insatisfação. Então imagina assim, ó, que você vai no local porque você quer ser um ambiente super bacana para você, né, para conversar ou até para negócio e tudo mais, e daí o cara fala assim, não, eu vou colocar aqui no, digamos que fosse um café, ok? Você faz um café super legal e no café o pessoal vai lá, pega o notebook, usa para trabalhar, mas também consome e o ticket médio está excelente. Aí o cara pensa assim, poxa, eu vou fazer um negócio para agradar meu cliente que vem aqui na cafeteria, usam Wi-Fi, né? Tomam os cafés com os preços legais, vou comprar uma televisão e vou botar uma televisão ali, super top, ultra, não sei quantos 1000K lá de resolução, e daí ele bota a televisão e deixa a televisão com som lá passando algum programa. Talvez a presença daquela televisão, ao invés dela gerar uma satisfação, o empresário investiu dinheiro na aquisição, só que assim, ó, o cara vai lá, ele usa o espaço, né, às vezes para uma conversa informal de alguma coisa, de uma negociação, e ele não quer o som da televisão atrapalhando. Ou às vezes ele vai lá, pede um café, mas está com o celular, está verificando as mensagens, está verificando os e-mails, e aquela televisão atrapalha. Então, aquela televisão, ele é um atributo reverso. Ou seja, a presença da televisão, o cara investiu uma grana para botar diversos televisores, ao invés de ele gerar satisfação lá na cafeteria, ele vai gerar insatisfação. Tá? É um atributo tido como reverso. Beleza. Vamos adiante, então, aqui em relação às nossas imagens. Aqui a gente está vendo, ó, a respeito dos atributos que a gente foi conversando, os atributos atrativos, unidimensionais e obrigatórios, e a gente está visualizando assim, ó, os atrativos são aqueles que vão, né, trazer ali exaltação, excitação ali para quem vai adquirir. Então, a gente falou do guacamole, super animado, super, né, os mariachis, legal, atrativo. Primeiro pesquisa vai dizer, né, mas no primeiro momento seria atrativo. Unidimensionais vão estar relacionados ao desempenho. Então, questão, por exemplo, da alimentação ali. Ah, a comida é muito boa, vai gerar satisfação. Às vezes o ambiente é muito bom, muito legal, mas a comida não é legal, a comida não está boa, vai gerar insatisfação. O cara vai dizer, nunca mais volto. Tá? Então, esse seria um atributo unidimensional. E obrigatórios são os básicos, ou seja, o cara precisa disso ali para funcionar. Mas ninguém pensa assim, né? Ai, que bom, né? O restaurante tem refrigerador. Tipo, cara, né? Tipo, nem bota no questionário, porque, tipo assim, é ridículo. Tipo, é óbvio, né, que você deveria ter. Você nem precisa, se você precisar perguntar isso para mim, significa que você não sabe do seu negócio. O que a gente vai visualizar é o seguinte, é que com o passar do tempo, aqueles atributos, né, que a presença deles geravam a satisfação e que eles eram atrativos, eles vão se tornar unidimensionais. E os unidimensionais, com o passar do tempo,
eles vão se tornar obrigatórios. Então, assim, ó, você vai lá no Guacamole, vê o mariachi, coisa e tal, meu, super legal, né? Você adorou, você fala assim, cara, já sei, né? Você, digamos, foi no aniversário de alguém estava de aniversário e você foi lá. Aí você já sabe, você fala assim, cara, no meu aniversário eu vou querer ir no Guacamole, porque é super animado, beleza. Se você for pensar numa outra vez, ou já depois, mais adiante, você já espera, né? Então, assim, quando você foi a primeira vez, talvez você nem soubesse que tinha lá os mariachis, assim, meu, que animal, super legal. Agora, com o passar do tempo, talvez você já tenha essa expectativa. Aí você chega lá e você fala assim, cadê os músicos? Cadê os músicos? Tipo, poxa, eu vim justamente pensando naquela animação, né? E pensando naquilo. Então, as empresas e os negócios, eles vão sempre se atualizando, se remodelando, tentando trazer algo novo. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, aquilo que lhe gerou bastante satisfação não vai mais ser, né? Digamos aqui, qualquer um de nós aqui da turma, né, se comprou um carro novo, ou até se comprou um semi-novo, na hora que, sei lá, que andou a primeira vez no carro, que experimentou o carro na hora para decisão de compra, o cara fala, meu, que animal, não sei o quê, né? Meu, tipo assim, o cara foi nas alturas ali com o veículo novo. No começo também. Depois, aquilo fica tão no automático que você não percebe, né? Então, assim, aquela exaltação que tinha do veículo novo, com o passar do tempo, vai caindo. Pensando nisso, se vocês forem observar, a todo mundo aqui é novo, né? O professor também é novo, né? Mas assim, ó, alguns negócios, eles foram sempre se remodelando. Existem vários negócios que o ciclo ou o tempo de vida desse negócio, ele não é tão longo, ele é mais curto. Então, por exemplo, na questão de balada, né, de festa e coisa e tal, as pessoas frequentam um determinado local, né, e daquele local tá bombando, começa a passar um tempo, né, as pessoas acabam indo para outros locais, né? Por quê? É claro que a gente está numa cidade litorânea, vem pessoas de diversas localidades, né? Mas assim, ó, digamos que você estivesse numa outra cidade, numa outra localidade. Aí o que que acontece? Aí você vai na balada, daqui a pouco você fala assim, né? São sempre as mesmas pessoas, né? São sempre as mesmas pessoas que frequentam, é o fulaninho, é o beltraninho, que é cidade pequena, né? Então, assim, se são as pessoas que você gosta, vocês continuam frequentando aquele mesmo local por um tempo, você e seu grupo. Daqui a pouco vocês falam assim, poxa, a gente devia mudar de áreas, devia ir para uma outra balada, ou devia trocar. Ou às vezes acaba acontecendo o seguinte, as pessoas frequentam aquele mesmo local, né? Às vezes o pessoal meio que vai envelhecendo e outras pessoas de outro público acabam não aderindo. Se a gente for pensar numa história, por isso que até hoje tem nome, até por isso que tem até o prédio, né? Hoje em dia da Embraer se chama Baturité, né? O Baturité, o que que acontece? A questão da balada, geralmente as pessoas vão migrando de uma para outra, o que que cada vez ele fazia? Né? Em curtos períodos de tempo ele remodelava, pintava, mudava, mexia aqui, né? Fazia pequenas alterações, mas só para dar a sensação de que o ambiente era um outro ambiente, né? Para a pessoa não ter aquela sensação assim, poxa, já estou há trocentos anos vindo aqui, será que não tem um negócio novo? Mesma coisa restaurante. Então você vê assim que o restaurante ele dá um boom, né? E depois, por mais que a pessoa goste, o cara também quer variar, também quer buscar outras coisas. E é por isso que os restaurantes eles também vão dando aquela, né, aquela remodelada. Existem pessoas que sabendo, né, que nem vocês, a gente está conversando sobre isso, vocês sabem disso, que o cara ele faz o seguinte, ele vai, é um empreendedor em série, ele monta o negócio,
faz uma baita divulgação, o negócio ele tem todo aquele crescimento, né? Quando o negócio está crescendo, está lá próximo do auge, ele vende, né? Então ele vende com aquela expectativa de projeção de faturamento lá para frente, anos depois, né? Ele faz uma projeção aqui de quanto você vai faturar, ele vende o negócio, e daí ele vai investindo em novos negócios, né? E daí ele vai montando. Dependendo do contrato, pode ser que ele não monte, digamos, não, fechei o contrato, não posso montar em Camboriú, mas ele vai montando em outras cidades, depois ele retorna com outros negócios. Você tem vários empresários assim, inclusive na região, que eles, né, constituem o negócio bomba, ele vende e faz um outro, e assim ele vai fazendo dinheiro. Legal? Pessoal, a gente conseguiu trocar uma ideia bem bacana, essa primeira parte da nossa aula a respeito do modelo Cano. A gente vai continuar, a gente está na parte aqui da apresentação. Vamos para o nosso intervalo agora, e 8h30 a gente retorna do intervalo e a gente continua de onde é que a gente parou, tá bom? Vou parar a gravação, vou também fazer o intervalo, 8h30 a gente retorna. Obrigado pela presença e participação de todos.